O crescimento da extrema-direita nas intenções de voto em vários países europeus, aliado à sistemática de encontros de seus líderes, dá a impressão de que seus partidos formam um bloco coeso. Na verdade, não é bem assim. Eles têm, é claro, bandeiras comuns, que também se manifestam com nuances e variantes em outros continentes, como no caso de Donald Trump nos Estados Unidos, Javier Milei e Jair Bolsonaro na América Latina e Benjamin Netanyahu e seu governo em Israel. Enumero algumas. O nacionalismo xenófobo, que se volta contra imigrantes e refugiados, sobretudo os que venham de fora da Europa. A crescente islamofobia, substituindo, na Europa, mas nem sempre, o antissemitismo. Uma desconfiança acentuada em relação à União Europeia, pelo menos em seu estado atual. Um discurso que se apoia num moralismo retrógrado e não raro em argumentos religiosos. Oposição a movimentos identitários, como o feminismo, valorização da diversidade cultural e outros. Ações e discursos de ódio e violência contra aqueles que considerem ser seus adversários e inimigos. Condenação da política e dos políticos tradicionais, sejam conservadores, liberais ou de esquerda. Ter bandeiras comuns não significa necessariamente ter um programa comum, nem mesmo uma identidade histórica compartilhada. A Europa para os europeus. Eis um slogan que mobiliza as extremas direitas, da Ucrânia a leste até Portugal a oeste, do Círculo Polar ao norte até o Mediterrâneo ao sul. Mas estas Europas, por exemplo, do Chega português, do Vox espanhol, do Rassemblement Nacional francês, da Lega e do Fratelli d'Italia em Milão ou Roma, do Alternative für Deutschland, AfD, na Alemanha, para citar alguns exemplos, não têm o mesmo significado, nem as mesmas raízes históricas. Um atestado dessa diversidade, que pode ser conflituosa, está na recente crise que se abateu sobre o bloco de extrema-direita no Parlamento Europeu, o Identidade e Democracia, às vésperas da eleição para aquela Casa Legislativa Continental prevista para acontecer de 6 a 9 de junho. A crise começou com uma entrevista dada por Maximilian Krah, um dos principais deputados do Alternative für Deutschland, alemão no Parlamento Europeu, e candidato à reeleição ao jornal italiano La Repubblica. Nela, o deputado declarou que um membro da antiga SS, a principal organização paramilitar nazista, abre aspas, não era necessariamente um criminoso, fecha aspas. A declaração caiu como uma bomba no meio do bloco. A líder francesa Marine Le Pen, do Rassemblement, retrucou imediatamente que se recusaria dali por diante a trabalhar em conjunto com membros do AfD. Com o apoio da Lega Italiana, todos os membros do AfD terminaram sendo literalmente expulsos do bloco parlamentar. Dentro do próprio Alternative, houve um terremoto. A direção do partido decidiu que Krah não poderá mais participar de seus comícios e da campanha para o parlamento, embora o mantivesse como candidato. A crise mostra, de um lado, como a declaração do deputado alemão pode prejudicar o esforço de Le Pen para se aproximar do centro político e apagar a pecha de antissemitismo do partido fundado em 1972 por seu pai, Jean-Marie Le Pen, como Front National. Esse mesmo esforço de se aproximar do centro é compartilhado pela Lega Italiana, por exemplo. Também evidencia o temor do próprio AfD de cair mais nas intenções de voto, que já foram de 23% e hoje estão em torno de 15%, ainda confortáveis, mas numa queda considerável. O Chega português cultiva a memória do salazarismo, o Vox espanhol a do franquismo. Muitos partidários do Vox se veem como herdeiros dos cavaleiros templários da Idade Média, acentuando um conteúdo fortemente religioso. O mesmo não se pode dizer da Lega ou do Fratelli d'Italia, embora este compartilhe bandeiras com movimentos católicos conservadores, como a do anti-aborto ou a do anticasamento de pessoas do mesmo sexo. A religião em si também não faz parte do menu principal do Rassemblement Nacional, nem mesmo do AfD alemão. Em compensação, ela é muito mais forte na vizinha Polônia e em outros países do antigo leste europeu. Em alguns desses países, incluindo a Ucrânia, observa-se uma maior tolerância em relação ao uso, por parte de militantes de extrema-direita, de símbolos que lembram os do antigo nazismo. Há um traço novo, entretanto, na paisagem. Ao contrário do que aconteceu nas primeiras décadas do século passado, a extrema-direita não vem encontrando apoio entusiástico em meios empresariais europeus, que preferem apostar, de um modo geral, nos políticos do conservadorismo tradicional, austeros nos orçamentos sociais, às vezes liberais nos costumes
e sempre neoliberais na economia. Tais meios não veem com agrado a desconfiança da extrema-direita com relação a um dos dogmas da União Europeia, cuja liberdade no que toca à circulação de capitais representa, no fim de contas, um very good business, um negócio muito vantajoso. Por isso, em quase todos os países, a força maior dos extremistas vem de classes médias urbanas e rurais, ou mesmo de camadas pobres, que se sentem ameaçadas, buscando inimigos, digamos assim, facilmente identificáveis como estrangeiros ou os culturalmente diversos.